Paz, igreja. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só me ajeitar aqui. Amém. Quem gostaria de ser uma pessoa de destaque? Ergue a mão. Glória a Deus. Eu não estou falando em se destacar na questão de ser famoso, de ser conhecido pelo mundo inteiro. Não, estou falando na questão de você destacar no seu serviço e naquilo que você se propôs a fazer. Conseguir bom resultado naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, no seu dia a dia. Gostar de ser uma pessoa realmente de destaque, se destacar em meio à multidão. A Bíblia, ela nos conta história de pessoas que foram destaques em suas gerações, a tal ponto de Deus olhar para Noé, em Gênesis 6, versículo 8, e achar graça sobre Noé e escolher ele para mudar a história daquela geração e a história do mundo. Noé se destaca em meio a uma multidão. Davi, na sua geração, se destaca em meio a uma multidão. Moisés se dstaca na sua geração. E se nós formos olhar a Bíblia, ela vem contando história de pessoas que se destacam em meio à multidão. E como eu e você agora, nos dias atuais, pode se destacar em meio a uma multidão. No mundo há mais de 7 bilhões de pessoas. Como eu e você vamos nos destacar em meio a essa quantidade de gente? Como eu e você pode fazer isso? E Deus não tem um filho preferido. Deus não me ama mais do que ama você. Deus não ama mais o Douglas do que ama a outro irmão. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos, não separou ninguém. Nós não estamos falando de salvação, salvação é outra história, nós estamos falando do amor de Deus, é igual e não faz distinção de ninguém. E como eu e você podemos nos destacar a tal ponto de Deus olhar lá de cima e falar: meu filho se destacou em meio à multidão. Como seria bom que Deus olhasse como olhou para Noé e falar: eu vejo graça na vida desse meu filho. E a Bíblia conta a história de um cego chamado Bartimeu, que vinha Jesus entrando pela cidade, e quando o cego pergunta para alguém da multidão e essa pessoa responde: é Jesus que está vindo, o que o cego Bartimeu começa a fazer? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego começa a gritar em meio a uma multidão para chamar a atenção de Jesus. E eu imagino que onde há muitas pessoas seguindo Jesus, deve ter muitas pessoas conversando paralelamente, e esse barulho deve ser alto, e o cego começa a gritar a tal ponto que a sua voz sobressai essas pessoas e chama a atenção de Jesus. E a princípio essa multidão olha para o cego e fala: cala a boca, você está atrapalhando. E quando essas pessoas falam isso para Bartimeu, Bartimeu ainda faz o quê? Grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para, olha e chama o cego. Aquelas mesmas pessoas, aquela mesma multidão fala: ei, ânimo, levanta, Jesus está te chamando. O cego Bartimeu, em meio a uma multidão, se destaca a tal ponto de Jesus olhar para ele e não para a multidão. E essa é uma maneira até meio simples e natural. Quando nós queremos chamar uma pessoa que está lá na outra esquina, o que nós fazemos? Ei, fulano! Se você não correr até ela, você grita para que ela olhe para trás e tenha a sua atenção. Ei, espera aí. Bartimeu faz isso. Agora tem uma outra história de uma mulher de um fluxo de sangue
porque ela quer passar desapercebida em meio a mais uma multidão. E ela vai quietinha, passando entre as pessoas, e ela fala: apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Ela não quer exposição, mas ela quer chegar até Jesus, e ela vai passando, e toca na veste de Jesus, e naquele mesmo instante, ela é curada. Mas Jesus, em meio à multidão, percebe a necessidade de e ele não olha mais uma vez para a multidão, ele olha para quem está precisando e quem está buscando, e ele fala: ei, vem cá, filha. E ela é curada. Eu queria citar 2 versículos rapidinho, e que você expressasse atenção nessas 2 falas de Jesus após a cura. Após ter curado o cego, olha o que Jesus fala. Marcos 10, versículo 52. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Após Jesus agora ter curado a mulher, ele fala assim, Marcos 5,34: e Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Nas 2 situações, Jesus cura porque teve fé. Jesus, por onde vai, por onde ele anda, por onde ele está caminhando, ele sempre arrasta uma multidão, mas ele não está impressionado com essa multidão. Ele está atento a quem está buscando e adorando de verdade e quem está precisando dele. Quem se impressiona com multidão somos eu e você. Você viu como tinha muita gente? Caraca, era muita gente. Hoje nós estamos chegando a tal ponto de nós nos impressionarmos com uma multidão que nós não enxergamos. Qual que é essa multidão? Nas redes sociais. Nossa, você viu? Ele tem 1 milhão de seguidores. Você não viu uma pessoa daquela multidão e você está impressionado com a multidão. Jesus não é assim. Jesus olha ao redor da multidão e vê quem realmente está adorando e buscando e tem uma necessidade para te entregar, para que Ele possa curar. Agora tem mais uma história ainda mais impressionante, e eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Mateus 8, versículo 5, se você quiser abrir. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Nós estamos falando de um oficial romano que na época estava Roma oprimia o povo de Israel. E ele vem ao encontro de Jesus: Jesus, eu tenho um empregado que precisa de uma cura. E Jesus fala: ok, eu vou até ele. E aquele oficial vira para Jesus agora e fala: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor apenas dar uma ordem, que ele será curado. Porque eu sei o que é receber ordem, porque eu tenho pessoas com autoridade sobre mim. E eu sei o que é dar uma ordem, porque eu tenho pessoas subordinadas a mim. Se eu falar vai, ela vai. Se eu falar vem, ela vem. Se eu falar para o meu empregado faz isso, ele faz. Então aquele oficial romano, ele entende o poder de uma ordem, ele entende o poder de uma palavra, e ele fala: Jesus, se o Senhor pelo menos disser, eu acredito. Interessante que ele não é israelita, ele não é judeu, ele não faz parte daquele povo escolhido. E o que Jesus responde para ele no versículo 10:
Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Irmão, o que me chama a atenção nessa história é o versículo 10. O versículo 10 fala que aquele soldado, aquele oficial romano, ele ganha a admiração de Jesus. Em algumas outras traduções fala que Jesus ficou maravilhado com aquilo. Agora imagina você com uma atitude de fé e Deus olha lá de cima com um olhar de admiração para você e para a sua vida. Como seria ganhar a admiração de Jesus, de Deus, a tal ponto dele falar: nem entre o povo que eu escolhi, nem entre a nação que eu escolhi, tem tanta fé. Ganhou a admiração de Jesus aqui na terra. Isso para mim, irmão, é o que enche meu coração. Já pensou, através de uma atitude de fé minha, Deus olhar: ei, meu filho, que nós possamos, em meio à multidão, ter tanta atitude de fé, ao ponto de ganharmos a admiração do nosso Pai. Amém? Glória a Deus.